esse é um tema que deixa muitos crentes desconfortáveis, mas nós não podemos deixar de falar nele, pois o próprio Jesus, nas suas parábolas, ele menciona várias vezes. De Gênesis a Apocalipse, aproximadamente 2.350 versículos que citam indireta e indiretamente dinheiro e posses. Ainda que desconfortáveis, devemos sim tratar e ensinar sobre esse tema. Quando a gente se depara com o âmbito da internet, hoje vemos duas linhas teológicas, onde tratam sobre esse tema. E acaba que essas duas linhas teológicas transformam esse tema em comércio, digamos assim. Usam desse tema, na verdade, para fazer um comércio. E eles não querem de forma alguma que você entenda o verdadeiro significado do dinheiro na sua vida. E eu vou falar desses dois temas no final desse vídeo. Por mais que eles sejam totalmente ao extremo, eles ainda assim não querem que você aprenda o verdadeiro propósito, o significado do dinheiro na vida do cristão. Mas primeiro, vamos fazer uma simples exposição e pegar um dos versículos que eles usam como base uma interpretação fora do contexto, que esse versículo está. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz o seguinte: nenhum homem pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Uma dessas linhas, eles pegam esse versículo como base e usam distorcida do contexto que estava ali. Às vezes, por falta de um conhecimento mais aprofundado no que diz respeito às Escrituras, mas eles pegam e não interpretam direito, deixando a entender que o dinheiro é pecado. Mas vamos ver como que a gente consegue interpretar de uma maneira correta e assertiva esse texto. Para a gente entender melhor apenas esse versículo, a gente tem que voltar em todo o contexto que estava em volta desse versículo. E aí, então a gente vai ler alguns versículos anteriores que antecedem esse contexto, que tem a história, a gente vê o contexto completo a respeito, que está lá em Mateus capítulo 6, só que os versículos antes, 19 e 21, que diz o seguinte: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eu vou citar aqui uma exposição que está na Bíblia King James, que eu utilizo, estudo, 1911, a versão expositiva e aplicação pessoal, que diz o seguinte: há muitas maneiras de enviar o tesouro para o céu antes de você. Os pobres de Deus são seu tesouro. Você também pode auxiliar o trabalho de evangelização pelo mundo, as labutas dos servos de Deus no ministério de evangelismo. Assim também poderá passar o seu tesouro para o tesouro do rei, e o seu coração o seguirá. Vejamos que, por mais que seja uma exposição muito boa, exposição ali, mas que não deixa claro o que o versículo quer dizer. Então, para que a gente consiga, de fato, uma interpretação boa, não estou dizendo que essa interpretação, essa exposição é errada, mas sim uma interpretação a qual vai anteceder a um estudo aprofundado sobre esse versículo. E agora que a gente vai ver sobre esse estudo, para que a gente entenda o que o expositor quis dizer aqui, a respeito da pobreza, os pobres de espírito ser a pessoa, os pobres de Deus, ser o tesouro do céu. Na verdade, ele não estava falando de pobreza de dinheiro. A gente tem uma exposição boa. Se a gente não entendeu o contexto do versículo, não entender a historicidade, os 3 pontos, a história, para quem que ele estava falando, como que ele queria dizer, para que aplicação serve esse texto. Então a gente não entende de perfeito o que o texto quer dizer. Mas vejamos o seguinte: essa parte, de história, desse contexto, desses versículos, faz parte do Sermão do Monte. Naquela época, quando a gente vai estudar um pouco mais aprofundado, naquela época era comum os ladrões roubarem as casas
pois eram feitos de barro. Então eles tinham a facilidade ali de ir lá, furar o buraco na casa e roubar ali as coisas que eles tinham, né? Todos os seus pertences. Por isso que Jesus fala sobre ladrões, fala sobre traças, onde no Oriente Médio, naquela época, era muito se comercializado a seda, né? O pano, as roupas, as vestimentas, e eram-se muito estimado aqueles roupas e tal. Por isso que Jesus fala onde a traça e a ferrugem corrói. Juntavam-se no tesouro, não tinham bancos, então o que eles juntavam eram bens materiais mesmo, ali, ouro, prata, esses ensinamentos, esses detalhes sobre traças que corroem os seus tecidos, né? E sobre a ferrugem que corrói o ouro e tudo. Por isso que Jesus ele enfatizou essa questão e falou sobre traça. Eu não juntei esse tesouro aqui na terra. Jesus enfatizou isso para que deixasse claro para as pessoas e principalmente para os discípulos a qual ele estava ensinando: não ajunteis tesouros aqui na terra, não se preocupais com tesouros aqui na terra. Então, por isso que mais na frente, no versículo 24, ele cita o quê? Ele cita mamon. Que mamon, o significado da palavra é em aramaico, que significa dinheiro e posses. Não quer dizer que Jesus estava falando, o dinheiro é um demônio, o dinheiro é pecado. Não. Ele estava comparando aquelas pessoas que, se elas juntassem muito dinheiro ali, eles estavam adorando a mamon. Ou seja, se vocês se juntarem, se preocuparem demais com as coisas, se preocuparem demais com os seus tecidos, com o seu ouro, sua prata, e esquecer de Deus, você automaticamente está adorando a mamon, que é um demônio, é um deus pagão, né? Então, por isso que Jesus enfatiza isso. Não quer dizer que o dinheiro é pecado. Primeiramente, que a gente tem que voltar ao princípio, né? Que Deus é o dono de todas as coisas. Em Colossenses 1, versículo 17, diz que nele foi feito todas as coisas. Quem veio antes, Deus ou mamon? Foi Deus. Então foi Deus que instituiu o dinheiro, Deus que instituiu a prata, o ouro. E com o passar do tempo, o ser humano foi deturpando com o que Deus instituiu para a gente. Ele deu o ouro, a prata, né? Não para que a gente colocasse no lugar dele, tá? Então, quando as pessoas começam a interpretar os versículos isolados, traz um significado diferente. Então, quando a gente vai ver muitos pregadores falando sobre isso, não pode adorar dois deuses, Deus é mamon, e quando você vai pegar o significado de dinheiro e posses, então você está automaticamente ligando o dinheiro como um pecado. Então, por isso que surgem muitos questionamentos. Como vou lidar com o dinheiro sem deixar de adorar a Deus? Será que pode isso? Eu posso ter dinheiro e ao mesmo tempo adorar a Deus? Isso é possível? Outra linha teológica onde eles usam esse versículo como base, tá? Que está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornassem ricos. Esse versículo aqui, muitas pessoas, principalmente, acho que é o que mais se difundem, eles unem a uma teologia e pregam um determinismo, como se Jesus tivesse morrido por nós somente para que a gente tivesse dinheiro hoje em dia. E eles pegam esse versículo isoladamente e pregam isso. Jesus morreu pobre para que a gente ficasse ricos. E se você pegar esse versículo e não aprofundar sobre ele, você vai entender o quê? Que Jesus morreu para que a gente hoje tivesse dinheiro. E automaticamente eles começam a falar: ser pobre é pecado. Então a pobreza é pecado. Ser rico é direito nosso e nós devemos ir lá e reivindicar de Deus. Esse versículo não está falando sobre pobreza, mas está falando uma questão em Jesus morreu por nós, sendo pobre, não tendo nada, não feito nada de errado, para que a gente fosse rico. Rico de quê? No reino de Deus. O segundo tema:
é o que chamamos hoje de teologia da prosperidade. Tá? E o primeiro tema, qual aquele versículo de Deus e Mamon, é o que muita gente hoje prega, e eu vou chamar, né, de teologia da pobridade. Né? São dois temas, né, bem conflitantes, bem extremos, mas que causam muita dúvida e muita preocupação no ensino de hoje, que diz respeito ao propósito de Deus do dinheiro na vida das pessoas. Porque se você pegar um vai estar no extremo onde você tem que viver simplesmente na pobreza, e o outro tem que estar no outro extremo que você não deve em nenhum momento passar na pobreza. Se você passou na pobreza, é porque você está em pecado, é porque você tem culpa de algo, é porque você está errando em algo. E por esses dois temas que eu dediquei a minha vida a estudar sobre o tema do dinheiro. A estudar, buscar versículos bíblicos, buscar na Bíblia, buscar na palavra, buscar entendimento de Deus, buscar entendimento do Espírito Santo, entender de fato qual o propósito do dinheiro na nossa vida. E por isso que eu criei esse treinamento, o Cristão e o Dinheiro, para trazer um conhecimento aprofundado e para você entender de fato para que serve o dinheiro. O treinamento, o Cristão e o Dinheiro, vai vir para responder todas essas dúvidas, para esclarecer perante a luz da palavra, para trazer entendimento qual o propósito do dinheiro na sua vida. Além disso, você adquirindo o treinamento hoje, você vai também contar com alguns bônus, onde eu vou dar mentorias online, tá, sobre gestão de tempo e como que um cristão empreende. Então você vai conseguir aplicar todos esses ensinamentos para tomar melhores decisões no seu empreendimento, melhores decisões no seu serviço, no seu trabalho, melhores decisões no seu relacionamento, no seu casamento, melhores decisões na sua vida por completo. Onde vai estar ligado ao dinheiro, você vai tomar melhores decisões mediante a luz da palavra. Você vai tomar decisões segundo a palavra.